Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão preparados para mais relatos e histórias inusitadas de lobisomem? Então feche as portas, as janelas, apague as luzes e vem comigo, porque aqui no canal Uivos tem relatos de arrepiar os cabelos da nuca e do balacobaco. Relato: lobisomem tentou pegar meu filho. Olá, Ágata, tudo bem? Meu nome é Almerinda, sou sua fã, tenho 69 anos. Eu já vivi e vi muitas coisas que os jovens de hoje nem imaginam. Inclusive, sofri um ataque de lobisomem e, pela misericórdia de Deus, o pior não aconteceu com meu filho Lucas. Meu filho tinha 6 anos na época. Morávamos em Capitão Enéas, Minas Gerais. Hoje, eu jamais aceitaria morar num sítio afastado. Mas naquela época, a situação era tão difícil, ainda mais com criança pequena, que tínhamos que encarar qualquer coisa. Eu nunca vou esquecer aqueles meses estranhos que morei naquele sítio. Os poucos moradores daquela região viviam com medo, sempre ressabiados, de portas trancadas, de poucas amizades e pouca conversa. Logo que mudei para lá, já ouvi boatos que estavam sumindo cachorros. Até então não dei importância. Mas aí vieram as pegadas de manhã cedo. Os sitiantes encontravam pegadas enormes espalhadas pela estrada de terra. O mais assustador é que elas nunca seguiam em linha reta. Pareciam dar voltas, rodeando as casas, os galinheiros, como se estivesse procurando alguma coisa. Meu filho Lucas era um menino esperto, vivia correndo pelo quintal, brincando com as galinhas. Meu marido era vendedor de produtos naturais, viajava a trabalho e só ia para casa a cada 15 dias. Em meio a tantos boatos que tinha algo estranho acontecendo, um bicho rodeando os sítios, comecei a perceber um comportamento estranho no meu filho. Toda tarde ele ficava olhando para uma mata que tinha adiante. Então um dia eu perguntei para ele o porquê. E ele me disse assim: "Mamãe, tem um homem grande lá, mas ele não fala, só fica me olhando." Na hora me deu um gelo na espinha. Eu fui correndo olhar, mas não vi nada. Quando meu marido chegou de viagem, eu contei para ele. E ele disse que era coisa de criança e que eu ia ficar louca dando ouvidos às imaginações do Lucas. Nisso passou uns dias e estávamos só nós dois em casa. Eu acordei à noite com um barulho de passos pesados ao redor da casa. Senti muito medo naquele momento. Me levantei sem acordar o Lucas e fui lentamente até a cozinha. Quando abri uma fresta da cortina, quase desmaiei. Tinha um bicho enorme em frente à casa, de costas, encurvado, farejando o chão. Era coberto de pelos negros e desgrenhados. O corpo era totalmente desfigurado. Não era um bicho que eu conhecesse, mas também não era gente. Aquilo ficou por um bom tempo lá fora farejando o ar, e eu não consegui dormir naquela noite. Eu estava em choque. No dia seguinte eu contei aos vizinhos o que tinha visto. E mais gente disse ter visto mesmo. Uma criatura alta, com braços compridos demais, passando entre as cercas, sempre beirando as casas. Ninguém tinha coragem de sair para fora. Ágata, a partir daquele dia eu perdi o meu sossego. Vivia assombrada. Quando anoitecia, eu rezava para aquele bicho não vir na minha casa. Passei a trancar as portas com os móveis e as janelas arrumei tábuas e eu mesma preguei com martelo. Mas então veio aquela noite que me arrepia só de lembrar. Lucas estava brincando no quintal. Era fim de tarde, quase anoitecendo, e eu estava lavando louça no giral. Tinha um cachorro que estava latindo muito, desesperado. Então eu corri para ver do que se tratava. E eu vi a sombra dele. Era um lobisomem. Ele estava no limite da cerca, agachado, olhando fixo para o meu filho. Eu dei um grito tão alto que ele recuou para a mata. Os vizinhos chegaram para saber o que tinha acontecido e eu contei. Eles ficaram com tanto medo quanto eu.
E não deu 3 dias para acontecer o pior. Era madrugada. Eu acordei com estalos de madeira. Corri para o quarto do Lucas e dei de cara com um lobisomem, passando o corpo por um vão que ele fez ao arrancar uma madeira da parede. Agatha, eu quase tive um mal súbito. Ele já tinha passado a cabeça e o tronco do corpo. Comecei a gritar: socorro, socorro! O Lucas acordou e quando viu aquele bicho passando pelo buraco, caiu duro no chão. Eu peguei meu filho nos braços e saí correndo para o meu quarto. Eu continuava gritando por socorro desesperada e ouvindo o lobisomem terminando de arrancar a madeira para entrar. Meus gritos foram tão altos que acordaram a vizinhança. Calculo que mais de 10 homens se juntaram com foices e facas e vieram ao meu socorro. Foi aquele corre-corre no quintal. Gritos de pega ele tá escapando. Os vizinhos entraram na mata seguindo aquele monstro. Mas na beira do riacho, ele simplesmente sumiu, como se tivesse desaparecido no ar. Olharam as copas das árvores, mas ele não tinha subido em nenhuma. Depois daquela noite, Agatha, eu fiquei hospedada na casa da dona Ana. Fiquei lá até meu marido voltar de viagem. E quando ele foi viajar novamente, eu e meu filho fomos com ele. Ficamos na casa da minha cunhada na cidade vizinha, até conseguir vender aquele sítio. Não coloquei mais os meus pés em Capitão Enéas. Até hoje não tenho explicação para aquilo. Não sei por que o lobisomem queria meu filho. Eu sou muito grata a Deus e aos vizinhos. Eu quase perdi meu filho para um lobisomem. Bom, minha amiga Agatha, essa é a minha história com o lobisomem. Apesar de muitas pessoas duvidarem, não se enganem. Lobisomem existe mesmo e ele é muito mau. Um forte abraço a todos. Relato: O Traiçoeiro Lobisomem do Armazém. Boa noite, Agatha, e saudações aos inscritos. Me chamo Devair, sou aqui de Pernambuco. Aqui no meu estado, o que não falta são relatos de lobisomem. Para vocês terem uma ideia, até hoje tem gente aqui que não dorme de janela aberta. O relato que irei contar, eu vi acontecer. E já adianto, foi uma surra da gota serena que o bicho levou. Isso aconteceu no tempo que o seu Bento ainda estava por aqui. Finalzinho dos anos 80. O homem era ruim, vice. Dono do armazém na praça. Vivia de ressaca. O bafo dele chegava antes dele aparecer na esquina. Explorador safado, ladrão de ganho, e se o cabra atrasasse o pagamento do fiado, ele logo ameaçava. Tu te cuida, sujeito, que eu acabo contigo. Cansei de vê-lo ameaçando o pai de família. E todo mundo sabia, a ameaça dele não era só de boca, não. Aí teve um dia, Agatha, que ele jurou a família do seu Batista. Ele era gente simples, cultivava milhos, muito amigo dos meus pais, sem maldade com ninguém. O coitado do seu Batista estava sem dinheiro para pagar a conta, e o Bento disse que ia receber de um jeito ou de outro. Eu era rapaz novo naquela época, e tinha o costume de ficar sentado na calçada de casa até quase de madrugada. E foi numa noite de quinta-feira que eu quase me borrei todo. Tava lá sentado, olhando para o nada, porque já era de madrugada, quando eu vi vindo de lá da ponte uma coisa diferente. Aquilo andava torto, parecia que estava com os quartos arriados. O braço era comprido e tinha um cabeção. Eu aprumei as vistas para ver melhor, e aquilo era coberto de pelos. Meu coração acelerou e eu fiquei em pé. Foi aí que veio um vento forte e trouxe aquele cheiro ruim. Era uma mistura de carniça, cachorro molhado e álcool de cachaça. Agatha, na mesma hora eu pensei: Ave Maria, isso é seu Bento. Porque todo mundo desconfiava que ele virava bicho. Ele não me viu na calçada. O desgramado foi direto para o sítio do seu Batista. Então eu entrei correndo em casa e acordei meu pai. Painho, acorda, acorda! Eu vi um bicho feio e grande indo para o lado do sítio do seu Batista. Meu pai deu um pulo da rede imediatamente caçando o facão. Foi para onde, rapaz? Pro sítio do seu Batista, pai.
Ágata, mais do que depressa, meu pai pegou o facão e partimos para lá. Seu Batista nos contou que acordou com o lobisomem urrando no seu quintal. O bicho tentava derrubar a porta a todo custo. E seu Batista lá dentro tentava segurar. A mulher e as crianças gritavam de medo e o lobisomem investindo para entrar. Até que a porta não aguentou e cedeu. Pensa num desmantelo. Disse que foi panela caindo, cadeira voando, o lobisomem rodava de um pé só, destruindo tudo. Só que o barulho acordou os outros sitiantes. E aqui no sertão, meu amigo, nessas horas, ninguém deixa o outro na mão. Em menos de 5 minutos, chegou um batalhão de gente para ajudar o seu Batista. Inclusive, uns amigos do meu pai. Tava o seu Zé dos Bodes, com 2 facões, a dona Teresa com uma vassoura, os 2 meninos dela com porretes, meu pai com uma foice e um facão, e eu com uma espingarda de chumbinho, que nem sei se ainda funcionava, mas levei mesmo assim. Homem, rapaz, foi um pega para capar tão grande que até hoje o povo comenta. O Lazarento não esperava o contra-ataque daquele tanto de gente. Foi uma surra da gota serena, Ágata. Ele tentava correr, a gente cercava e tome lapada no lombo. Ele tentou subir na cerca para fugir, mas a dona Teresa foi mais rápida. A véia deu-lhe uma vassourada tão forte nos quartos que quebrou a vassoura no meio, mas o bicho ficou até zonzo. Seu Zé dos Bodes, que sempre foi muito valente, agarrou nas orelhas do bicho, rodopiava e gritava: "Hoje eu lhe arranco as orelhas, bicho catinguento dos infernos!" Ágata, contando assim parece até engraçado, mas foi muito assustador, viu? Essa surra durou uns 10 minutos. No fim, o bicho já tinha apanhado tanto que conseguimos derrubar ele no chão e amarrar num pé de umbu. Aí a adrenalina foi baixando e vimos o perigo que corremos. O bicho era alto demais, mas era seco, só o buraco e a caatinga. E ainda era arriado dos quartos. Mas, Ágata, você pensa que ele se deu por vencido? Negativo. Mesmo amarrado com corda de boi, aquilo rosnava, se sacudia, urrava, e seu Batista, coitado, tentava acalmar a mulher e os filhos. Olha, se o socorro tivesse demorado, não sei o que teria acontecido com aquela família. As horas foram passando e aquele bicho lá amarrado ia cada vez menos urrando e se mexendo. Devia estar perdendo as forças. E seu Zé dos Bodes falou: "Não se apoquente não, povo. Logo, logo vai amanhecer e ele vai ter que desencantar. Eu aposto 2 bodes que o salafrário é o seu Bento." E foi dito e feito. Antes do sol nascer, o bicho voltou a se contorcer, gemer, virar os olhos, o pelo foi sumindo e ele foi voltando ao normal. E o povo lá, assistindo aquela presepada. Quando pensamos que não, pronto. Quem era? O safado do seu Bento. Todo roxo de pancada, pelado, machucado. Pediu até pelo amor de Deus pra gente soltar ele. Disse que era doente e não sabia o que fazia. Mas não teve conversa, viu, Ágata? Meu pai me mandou ir até a cidade buscar a polícia. Quando eu retornei com as autoridades, aí foi a surpresa. Riram da nossa cara. Lobisomem? Oxe, vocês beberam foi muito, hein? Mesmo com todas as provas e testemunhas, não acreditaram que seu Bento virava bicho. Mas levaram ele mesmo assim. Não por ser bicho, mas por agressão. E mais tantas outras coisas que ele já vinha praticando. Olha, isso virou assunto por muitos meses aqui, viu? E apareceu outras pessoas dizendo que o lobisomem tinha ido até suas casas cobrar dívida também. Curiosamente, Ágata, seu Bento não retornou para casa. Ele foi transferido para uma cadeia da capital e ninguém mais teve notícias. A família dele vendeu o comércio, a casa e foram embora também. Bom, esse foi só mais um caso que aconteceu por aqui, talvez o mais famoso. Mas até hoje, de vez em quando, aparece lobisomem por aqui. A gente até brinca. Vê se tranca a porta, porque o lobisomem do armazém pode estar solto por aí. Mas a verdade é que nos livramos daquela coisa ruim, viu? Era esse o relato que eu queria compartilhar com vocês, mas eu tenho outros que enviarei em breve. Boa noite a todos. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. No primeiro relato foi desesperador o que Dona Almerinda passou, não é? Talvez o seu filho Lucas ainda não tinha sido batizado.
é uma das explicações para o lobisomem tentar pegar o menino. Ainda bem que os vizinhos ouviram os gritos e ajudaram essa mãezinha. No segundo relato, mais um caso que o lobisomem se dá mal. Eu gosto assim, quando ele apanha mais que zabumba. Como existem pessoas cruéis, não é, meus amigos? Tudo isso por causa de dinheiro, e acredito que nem era muito. Mas como diz o ditado, coração alheio é terra que ninguém pisa. Vocês gostaram desses relatos? Se gostaram, deixe um comentário, um like, um hype para ajudar o canal Uivos. Agora vamos aos salves de hoje, porque vocês merecem e muito. Os melhores inscritos estão aqui no canal Uivos, não é? Então vai um salve com todo o meu carinho para Rússia, Dani Ribeiro, João Passoni, Né Oliveira, Nilce do Lago, Severina Barbosa, Andy, Adria Costa, Evaldo Ribas, Marisa, Suzane Palim, Rosimeire Ramos, Valdileia Noronha, Iago Coelho, Luciano Luiz Sena, Eunice Terezinha de Arruda, Carlos Marques, Samantha Zamit David, Clairton de Souza, Ângelo Augusto da Silva, Ailton Marinho, Karina Alves, Maria Gomes, Antônio Júnior, Miriam Bade, Eliezer Gonçalves, Eduardo Nascimento, Thalita Silva, Reinaldo Ferreira, Elisandra Cruz, Joana Santos Saraiva, Inácio Fernandes, Eliane Nascimento, Rosângela Mendonça, Bárbara Dias, Diva Gomes, Carla Aparecida Bueno, Nem Faz Rir, Lindsay, Justin, José Newton Filho, Carla Krause, Sônia Maria Moura, Sandra Araújo, Velda, Rosângela Mendonça, Ana Paula Ribeiro, Kátia Cristina, Paulo Daltro, Fábio Barros, Brenda Lilian Correia, Ana, Lúcio Oliveira, Antônio Arilson Bueno, Rosilda Pereira, Cantinho da Ed, José Carlos, Arlete de Freitas, Beatriz Reis, Milena Moura, Darlene, Eliane Sampaio, Adeltale Venega, Iraci, Guilherme Martins, Iraci Souto, Jorge Capella, Simone Fagundes, Verdades Inconvenientes, Valdênia Ferreira, Vanessa Carolina Coelho, Maria de Fátima Soares, Gilvânia Lima, Cláudia Motola, Daniel Watley, Francisco Oliveira, Orlando Alcovias, Jaqueline Souza da Silva, Jonas Luiz e Cláudio Américo. Família, muito obrigada por ficarem comigo até o final do vídeo. Comentem bastante para me mandar mais salves no próximo vídeo, ok? Agora eu me despeço desejando uma noite abençoada, uma excelente semana a todos, um abração da sua amiga Ágata e até sexta-feira, família Uivos. Tchau, tchau!